E aí, tudo bom com você? Que Deus nos abençoe em mais essa oportunidade de estarmos juntos. E eu estou aqui com um livro que eu ganhei em 2010, tem 13 anos, Campo de Batalha na Mente. E eu quero ler um trechinho aqui para você. Nosso passado pode explicar por que nós estamos sofrendo, mas não devemos usá-lo como desculpa para permanecer escravos dele. Ninguém tem desculpa, porque Jesus está sempre pronto a cumprir sua promessa de libertar os cativos. Ele nos conduzirá à linha de chegada da vitória em qualquer área, se estivermos prontos para caminhar toda a estrada com Ele. Sua mente tem te parado? Ela tem pregado para você que você não é capaz? Se você estiver pronto para dar sequência na caminhada que foi te apresentada, o Espírito Santo ele está pronto, totalmente capaz para te libertar dos seus traumas, dos seus vícios e de tudo aquilo que tem te impedido de ser completo na presença do Senhor. Existe uma batalha na sua mente e você pode sim ser vitorioso, ser vitoriosa naquilo que tem te vencido até hoje. Eu não sei quantos traumas você tem, eu não sei o quanto de sofrimento te trouxe até aqui, ou quanto de sofrimento te parou de ir adiante. No entanto, eu sei que para todos os motivos, para todas as causas, para todos os problemas existe uma solução, e essa solução passa pelo caminho de se entregar a um evangelho de verdade, um evangelho de cruz, um evangelho de renúncia, um evangelho de autorresponsabilidade, que você cesse hoje com esse monte de reclamações, com os famosos mimimi. Pare de mimimi, se entrega à palavra. Essa palavra vai te transformar, se você quiser. Vamos orar? Pai, que a tua palavra transformadora possa habitar em nossos corações, mudar nossa forma de pensar e, consequentemente, nossas atitudes. Que nós saiamos com a força do teu Espírito Santo que habita em nós, vencedores de todas as batalhas de nossa mente, de todos os vícios, de maus hábitos e de enganos que o inferno tem soprado em nossos ouvidos. Que nenhum trauma seja capaz de falar mais alto do que a voz do teu Espírito Santo. Cala a voz dos traumas agora em nome de Jesus e alcança as nossas mentes em nome de Jesus. Amém. Se você está aqui, que você possa voltar esse vídeo e repetir em voz alta tudo que nós professamos, porque as palavras têm poder. E as palavras que um dia te machucaram, agora são capazes de te curar. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, as muralhas, as montanhas dos seus traumas vão se mover para fora de você. Eu acredito. Você acredita? Vamos continuar o estudo 1189. Nós estamos no livro de Lucas e agora chegamos no capítulo 16. Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo, que farei? Para acabar, não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para que, quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores de seu senhor. Perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor?
100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir, ele perguntou ao segundo: e você quanto deve? 100 tonéis de trigo. Respondeu ele. Ele disse: tome a sua conta e escreva 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente. Pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Por isso eu lhes digo: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhe dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que amavam o dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Ele lhes disse: vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Ei, meu amor, tá gravando. Quer que para? Sim. Tem uma madame descendo a escada ali. Tadã! Agora ela tá aqui no sofá. Nenhum servo pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Aí vamos lá para o que os fariseus disseram. Vocês são os que o que Jesus disse. Vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Aqui, para a gente resumir, eu ouvi um texto, existe um texto, eu ouvi uma ministração falando que o trono do Senhor, ele é de marfim branco, revestido de ouro, e as ruas do céu são de ouro. Existe um texto também que fala da beleza que Lúcifer tinha. Se você pesquisar esse texto, se eu não me engano, em Ezequiel, eu li hoje para uma pessoa esse texto, e Lúcifer era um querubim ungido, cravejado de pedras preciosas, diamante, jaspe, esmeralda e dezenas de variáveis de pedras preciosas. E por que eu estou dizendo isso? Se no céu existe marfim, existe ouro, e o céu, ele antecede a terra, de onde veio a preciosidade da terra? Lembre-se, a preciosidade que está aqui, que a gente dá muito valor, é o que reveste o chão do céu. É essa compreensão que nós devemos ter quando nós lidamos com as riquezas. Elas são para nos servir, elas são para atender às demandas. Nós não devemos colocar o nosso coração nessas coisas, porque do contrário, essas coisas vão nos conduzir. E se essas coisas nos conduzirem, nós seremos imprudentes com aquilo que foi nos confiado. E se nós não formos prudentes com coisas humanas, terrenas, como pode ser confiado a nós um tesouro espiritual? Muito daquilo que nós não recebemos espiritualmente de dons e maravilhas passa pelo processo de abrirmos mão daquilo que é importante aqui na terra. Que você dê mais valor a momentos com Deus do que a momentos com coisas. Que você dê mais valor à sua família do que ao seu trabalho ou sua empresa.
Porque de nada adianta nós invertermos essa prioridade e acharmos que as coisas vão continuar da mesma forma. Não vão. Uma pessoa muito famosa estava conversando com outra pessoa muito famosa e ele falou: a minha ordem das coisas é Deus, trabalho porque é aquilo que eu amo fazer, e depois família. E aí o outro: posso ajustar uma coisa? Ele: o quê? Família antes de trabalho? E depois como é que eu faço? Aí a pessoa virou e falou: não adianta nada você ganhar todo o dinheiro do mundo e perder sua família. Se você se dedicar com todas as suas forças no seu trabalho, quando você olhar para dentro de casa, não vai ter ninguém te esperando. Reflete nisso. A lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus, e todos tentam forçar a sua entrada nele. É mais fácil os céus e a terra desaparecerem do que cair da lei o menor traço. Quem se divorciar da sua mulher e se casar com outra estará cometendo adultério. E o homem que se casar com uma mulher divorciada estará cometendo adultério. Aqui fala sobre a importância da lei e fala que não tem como nós forçarmos o reino de Deus. Nós temos que nos submeter a esse reino. E aí ele traz algo muito sério. O divórcio nunca foi algo que aos olhos de Deus era para acontecer. Porque quando um homem se une a uma mulher sexualmente, existe um laço emocional, existe um laço físico e existe um laço espiritual. Um se torna um com o outro. E como que você vai se tornar um com o outro que não seja esse com quem você já se tornou um? É por isso que a mente e o espiritual e o físico de pessoas que são promíscuas na área sexual é totalmente bagunçado. Todas as pessoas que tiveram desafios e aventuras sexuais se tornam escravos dessa prática e acabam vivendo muitas fragilidades emocionais e espirituais. Por isso que o propósito era que fosse apenas uma conexão, uma união, e depois mais nenhuma. Mas Deus abre uma exceção em caso de traição, que poderia haver o divórcio. Não porque é algo que foi pensado por Deus, mas porque Deus sabe da dureza do coração do homem. Só nesse caso. Continuando. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, ou seja, coberto de machucados. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso,
Entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormenta. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. É uma história contada por Jesus, uma alegoria para entendermos a importância de dizermos sim para o convite da palavra, do Evangelho. Existe uma oportunidade e essa oportunidade vai se fechar, vai acabar, a porta vai ser trancada e depois não adianta, e depois não tem choro, não tem lágrima, não tem ranger de dente, não tem raiva, não tem desespero, não tem nada que resolva. Para pensar. Viver a Bíblia é difícil, mas é a melhor escolha que um ser humano pode fazer. Porque, diferente disso, você está vivendo uma vida vazia, oca, sem sentido. Você busca o sentido fazendo coisas, mas isso não te alimenta. Se você conhece alguém que tem tentado, através de coisas, preencher um vazio, envie essa mensagem para essa pessoa. E se você está aqui porque alguém te enviou essa mensagem, compreenda, essas coisas não vão resolver a sua necessidade. A sua necessidade é do tamanho, do mesmo formato que a presença de Deus. E só isso pode suprir. Se você tem revolta, rebeldia, se você não foi cuidado por pessoas que te amam, a Bíblia fala que ainda que um pai abandone o filho, ainda que uma mãe abandone o seu filho, todavia eu não te abandonarei. Que essa palavra possa entrar no seu coração e fazer morada, e te levar a compreender o amor desse Pai. Esse Pai que quer muito que você ouça essa palavra e mude de atitude, que você mude os seus pensamentos, que você seja curado dos seus traumas e dos seus vícios, que esses prazeres passageiros sejam eliminados e substituídos por prazeres eternos. Sim, existe uma alegria, uma paz, um amor, um prazer que excede a compreensão daqueles que ainda não viveram uma experiência de se relacionar com o Espírito Santo, com Deus Pai, com Deus Filho. Que você escolha agora se relacionar e que você clame pela presença do Senhor. Se ajoelhe agora, peça ao Senhor, fale ao Espírito Santo: vem, eu aceito. Diga para Jesus: eu reconheço o teu sacrifício como meu único e suficiente Salvador. Diga para Ele que você se arrepende e que você está voltando hoje. Tome essa atitude, porque infelizmente nessa história, esse que estava no Hades não conseguiu avisar os entes queridos. Mas Abraão deixa claro: existem aqueles que estão avisando. E hoje sou eu.
amanhã pode ser outra pessoa. Mas se você não tomar essa decisão, pode ser que você não tenha tanto tempo para tomar depois. Quando somos muito jovens, nós negligenciamos muito o tempo porque achamos que temos todo o tempo do mundo. Eu já tenho 34 anos e tem aí mais alguns anos pela frente, no mínimo. Vamos dizer que eu consigo colocar aí mais uns 50 anos. Ainda assim, vai chegar uma hora que o tempo vai acabar. E o tempo vem acabando para milênios, centenas de milhares de anos, para dezenas de milhões de pessoas. O apocalipse ele está acontecendo a todo tempo, para milhões de pessoas, todos os anos. Isso não te faz pensar? E depois? Curta, compartilha, se inscreva, ativa o sininho. E se algo falou ao seu coração, comenta aí. Deus abençoe.